Olá, pessoal! Esperamos que todos e todas estejam bem e desfrutando de muita saúde. Nós somos a Dona Flor Companhia de Teatro, eu sou a Jéssica Barreto. Eu sou o Felipe Moraes. E vamos apresentar para vocês o nosso projeto Oficina Espetáculo O Maior Azar, que foi contemplado pelo edital de Desenvolvimento Artístico e Cultural pela Lei Aldir Blanc na cidade de São Gonçalo. Então, desde já, gostaríamos de agradecer à Secretaria Municipal de Turismo e Cultura e à Prefeitura de São Gonçalo. Devido à pandemia da Covid-19, a nossa oficina acontecerá de maneira virtual. O nosso projeto ele consiste na confecção de uma caixa cênica para contação de histórias, lendas e mitos, baseados na técnica do teatro de sombras chinês. Eu tenho certeza que você aí de casa já ouviu uma história muito antiga que foi contada pela sua mãe, pelo seu pai, tia, avó, enfim. Essas histórias, elas servem, como um resgate da nossa memória cultural. Antigamente, os povos se reuniam ao redor de uma fogueira e ali eles realizavam contações de história para se alegrar, se animar e também se aquecer do frio, Essas contações de histórias, elas serviam para resguardar a língua daqueles povos e principalmente sua crença. É, exatamente isso. Hoje em dia, então, existem vários gêneros textuais que exercem essa função de transmitir conhecimento, crença e cultura, como os mitos, por exemplo, que exaltam os deuses, semideuses e heróis, as nossas lendas brasileiras, que eram transmitidas oralmente, para trazer um ensinamento, uma lição, como a história do Saci Pererê, da Iara, da Cuca, do Curupira, e também os contos africanos, que servem para resgatar a nossa ancestralidade. Então agora nós vamos para os materiais que iremos utilizar para a confecção da nossa caixa cênica. Primeiramente, nós precisamos de uma caixa de papelão com as abas abertas. Vamos utilizar também uma cartolina preta, que servirá para ornamentar as laterais da caixa e também para desenharmos a silhueta dos personagens, que vão ser sustentados por palitos de churrasco. Uma cartolina branca, que será a tela do nosso teatro de sombras, e uma lanterna, que irá projetar essas sombras. Vamos utilizar também papel crepom vermelho, para a gente fazer aquela cortina do teatro, Cola branca, fita adesiva, régua, lápis grafite e uma tesoura sem ponta. Galerinha, nós também vamos utilizar um estilete, que servirá para cortar a caixa. Mas atenção, o estilete ele só pode ser manuseado pelo adulto que estiver na sua casa, tá bom? Então, vamos à obra! Primeiramente, um adulto precisará utilizar o estilete para a gente extrair as abas da caixa, todas as abas laterais da caixa. Pensa-se que a origem do teatro de sombras reside na pré-história, quando o homem das cavernas realizava sombra com o fogo. Na China, conta-se uma lenda sobre a origem do teatro de sombras. O imperador da dinastia Han, no ano 121, estava devastado por ter perdido a sua bailarina favorita, e ordenou que seu mago a trouxesse de volta do reino das sombras. Do contrário, ele seria decapitado. Então, o mago usou sua criatividade e pensou na solução. Ele pegou pele de peixe transparente e fez uma silhueta de bailarina, e montou uma apresentação à luz do sol, colocando uma cortina branca contra o sol. E assim, ao som de flauta, ele fez uma bailarina surgir na sombra, fazendo seus movimentos leves e graciosos, e ali surgia o teatro de sombras. Após retirarmos todas as abas, nós precisamos deixar a caixa em pé neste formato. Ou seja, nós precisamos utilizar o lado que não estavam as abas, para que a caixa ela possa ter estabilidade na hora de ficar em pé e a gente fazer o nosso teatro de sombras. Após isso, nós vamos marcar no interior dessa lateral a nossa tela, que será colada pela cartolina branca. Então, utilizando uma régua, nós podemos utilizar a própria largura dela para fazer esse contorno da tela. Após o contorno, o adulto vai utilizar novamente o estilete para extrair a área interna que ficará fora da nossa caixa.
Desta forma, nós teremos a moldura onde iremos inserir, né, a cartolina branca para ser a nossa tela. Recomendamos também que extraia a parte de trás, para que a gente tenha um distanciamento na hora de projetar a lanterna e os bonecos ficarem menores na hora da contação da história. A gente vai colocar agora aqui a cartolina branca. Será feita a tela. Para a gente tirar como medida, é só acrescentar a parte que nós tiramos em cima da cartolina. E com isso, fazermos o contorno interno da tela. Após esse primeiro contorno, nós vamos precisar fazer um contorno externo de mais ou menos uns 3 centímetros da régua para poder colarmos a tela no interior da caixa. Desta forma, nós temos uma tela dentro da tela. Agora a Jéssica ela vai cortar a borda externa, tá? Pega a tesoura sem ponta e vamos cortar a parte externa. Então, depois de cortarmos, vamos passar cola nessa borda aqui externa para poder fixar na caixa. Desta forma, nós já temos a base do nosso teatro de sombras. Agora vamos vir com um papel crepom vermelho para construirmos já a nossa cortina, né? As cortininhas do nosso teatro. Então, uma dica, né? É importante que a gente passe a cola diretamente na caixa e depois nós vamos franzindo esse papel crepom para fazer o formato da cortina. Estamos assim em tiras. Então vamos franzindo aqui o papel crepom na caixa. Para a nossa lateral, é importante que a gente meça a altura da caixa com a altura do papel crepom. Então, se estiver sobrando um pouquinho, é só a gente dar um corte. Logo em seguida, a gente pega um pedacinho da abertura do papel inteiro, corta. E nesse mesmo esquema de franzir, nós vamos construir a lateral. A mesma coisa do outro lado. Então aqui, se a gente quiser para dar um efeitozinho, a gente pode colocar um barbante, uma lã ou alguma linha aqui para dar a ideia de que as cortinas estão amarradas. Então, pessoal, o próximo passo é a construção dos personagens da história que você vai contar. Então, pegue a sua cartolina preta ou de qualquer outra cor que você preferir, o lápis, e aí você vai desenhar o personagem que vai estar presente na sua história. Depois você recorta e utiliza o palitinho de churrasco com a fita adesiva. Depois você pega o palitinho de churrasco para dar a sustentabilidade para o seu personagem, juntamente com a fita adesiva. Aqui no nosso caso, na nossa história, né, nós fizemos o Fortunato e o Jacaré. A gente já vai contar a história para vocês. Então, pessoal, né, depois da caixa finalizada e ornamentada, nós temos, né, o seguinte resultado. O nosso teatro de sombras
Que aqui, né, nós optamos em ornamentar aqui ao lado, né, as laterais com a cartolina preta e os personagens da nossa história. Então, nós vamos aprontar o nosso ambiente, né, que vocês aí em casa vão ter que escolher um ambiente escuro para que as sombras possam ser projetadas e já voltamos aqui para contar a história para vocês. Então, pessoal, já com a nossa caixa finalizada, vamos dar início à nossa contação. Iremos contar a história de um personagem chamado Fortunato Venturoso, que ele não tinha nenhum tipo de sorte nessa vida e ele resolve ir até a Gruta do Matão. Então, com vocês, o maior azar. Respeitável público! Pedimos a sua licença para que nesse terreiro a nossa história possamos contar, pois a nossa história se refere a um sujeito que nunca teve sorte nessa vida. Seu nome? Seu nome era Fortunato Venturoso. E quando eu plantava milho, era em vão, nunca brotava. E se brotasse, a broca carcomia. Quase 50 anos ele tinha e vivia uma vida trágica, sombria. Cansado de sofrer com tanto azar, resolveu pedir um bom conselho e foi até a Gruta do Matão. Mas antes disso, apareceu em seu caminho um jacaré. Uai! Ô, seu jacaré formoso! Ah, não me engula não! Se me engolir, com certeza sofrerá uma indigestão medonha! Meu caro amigo, poupe suas palavras. Há séculos não provo nadinha de nada. Perdi todo o apetite, vivo fraco. Que doença será que deu em mim? Ah, e então eu vou lhe propor um trato, seu jacaré. Quero ajudar em troca de um favor. Vou consultar o velho do Matão para saber onde anda a minha sorte. Se o jacaré me der transporte até a outra margem desse rio, e eu posso perguntar qual é a razão da sua enfermidade. Só se for agora, meu irmão. Vem, suas palavras me encheram de esperança. Segura na minha cauda, que até o outro lado do rio eu te levo em segurança. Oba, seu jacaré, muito obrigado pela viagem. Ficaram curiosos para saber o final dessa história? Pois então, no final desse projeto, nós iremos exibir a nossa peça O Maior Azar aqui no nosso canal. Sigam as nossas redes, compartilhem com os amigos e esperamos que tenham gostado. Até a exibição do espetáculo. Tchau!